A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus é bom, irmãos, 2 de outubro de 2024, capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico, historiador, que trouxe aquela biografia da vida de Jesus para a gente aprender um pouquinho mais do mestre, amém? Nesse capítulo 16 vai falar muito sobre a avareza, vai falar muito sobre a administração infiel, começa já falando de um administrador infiel. Depois o Senhor continua falando nesse mesmo capítulo sobre que Jesus reprova a avareza. Depois vai falar sobre a lei e os profetas e o reino de Deus, né, que não vai ser uma sílaba, não vai cair uma vírgula da palavra do Senhor. Cuidado para não deturpar a lei. Tem pessoas que deturpam o evangelho, que deturpam a verdade, distorce, né, traz para si próprio o desejo do seu coração. Quantas pessoas, né, pegam textos isolados e pregam e vivem aquilo que eles querem viver com base naquilo que eles acham que pensam, longe da palavra de Deus. Então a gente vê também aqui que nesse mesmo capítulo aqui 16, o Senhor fala sobre o rico, avarento e Lázaro. O texto aqui da epígrafe da minha Bíblia diz assim, o rico, avarento e Lázaro. Em outro texto diz o rico e Lázaro, e assim vai. Mas aqui está dizendo o rico avarento, né? E nesse capítulo 16 o Senhor está condenando a avareza. Quando a gente fala de avareza, quando a gente fala de soberba em questão do materialismo, a gente lembra da igreja de Laodiceia, né? A igreja que se sentiu robusta, bastarda e que não precisava mais de Deus. A igreja que deixou entrar no seu coração a modernidade, o secularismo, né? A gente tem sim que ir avançando conforme o tempo avança, mas a gente não pode secularizar a verdade, a palavra de Deus. E é o que acontece nessa igreja de Laodiceias. E os cultos se tornaram oferendas para Deus. Culto de Caim, né? Oferendas. Que o Senhor venha abrir nosso entendimento nesse dia de hoje e não nos deixe negar o nome do Senhor por dinheiro, por avareza, materialismo. Quantas pessoas deixaram de buscar a Deus, de viver a vontade do Senhor, porque o materialismo entrou no seu coração. Então vamos lá. Ele agora vai trazer essa parábola do administrador infiel. E nós vamos entender que a ganância, irmãos, o coração ganancioso é terrível. O coração ganancioso, ele arma, ele maquina o mal, ele levanta calúnia, a língua malfeitora. Então, o coração ganancioso, ele faz tudo para conseguir aquilo que quer. Em Provérbios tem vários textos, vários versículos falando sobre ganância, falando sobre as armações, falando sobre o orgulho, soberba. E tudo isso vem no coração de uma pessoa gananciosa. Então, aqui ele conta, né, que havia um administrador que estava roubando o seu patrão, e o patrão vai descobrir e vai deixar a ordem de desemprego, vai ser mandado embora. E no coração desse homem, no verso 3, na consciência dele, ele fala consigo mesmo. O que nós lembramos quando ele fala na consciência dele? Nós lembramos do verso 17 do capítulo 15, sobre o filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que gasta, acaba com tudo, é ganancioso, um destruidor, né? Ele tira tudo aquilo que foi construído com luta, e aquele ganancioso, destruidor, que tem muitas pessoas que vem só destruir aquilo que foi construído com muita luta, com muita batalha, com muita guerra, né? Depois de muito sangue, muito sofrer. Pessoas que destroem tudo num dia só. Isso significa hedonismo. Pessoas que têm espírito de hedonismo, que gostam de destruir e acabar com tudo. E a gente vai ver que a consciência desse homem aqui vai ser usada. O filho pródigo, no verso 16 do capítulo 15, ele cai em si, mas para arrependimento. Ele cai em si para arrependimento. Esse homem aqui, esse mau administrador infiel, ele cai em si para armar. Não, eu vou armar. A consciência dele induz ele a armar. É por isso que Pedro escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, para nossa mente estar capacitada para ouvir o soar da trombeta. Para nossa mente estar capacitada para ouvir a voz do Senhor nos chamar pelo nome. Deixa eu abrir aqui, eu estou abrindo com muito cuidado, porque ontem eu não deixei molhar minha Bíblia. Caiu, a garrafinha estava aberta na minha bolsa, molhou. E eu tô aqui com muito cuidado para não rasgar, porque eu amo muito essa Bíblia. Eu tenho duas dela, entendeu? Duas dela. Eu tenho essa, que é a Bíblia que eu mais gosto de estudar e pregar. Eu só prego com ela. Prego qualquer Bíblia, mas a que eu gosto é essa aqui, é King James atualizada. Só que eu deixei cair água. E eu tô aqui esperando ela secar, tô abrindo ela com muito cuidado. Então, por isso que eu vou abrir mais um pouquinho devagar aqui para não rasgar minha Bíblia, amém? Achei. Verso 13 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, que diz assim: assim sendo, estáis com a mente preparada, apóstolo, prontos para agir, preste atenção, alertas
depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. O pior inimigo do crente hoje é a mente. Sempre foi e sempre será a mente. O nosso pior inimigo é a mente. A mente mente pra gente. Ela engana. Então nós precisamos ficar vigilante, pois ela conhece todas as nossas falhas. Ela conhece todas as nossas fraquezas. Nossa mente conhece. Você pode falar com a boca o que você quiser, mas a sua consciência, você pode mentir com seus lábios, dizer, eu tô muito bem, mas a sua consciência está dizendo, você não ora, você não jejua, você não busca Deus, você não tem compromisso, seu coração tá longe de Deus. Então você pode falar com os lábios, mas a sua consciência diz a verdade para você. As pessoas podem falar o que quiser, a sua consciência que vai dizer. Por isso que você tem que estar com o capacete da salvação na sua cabeça. E esse administrador infiel, a consciência dele agora vai trazer a mente dele para ele armar. Além de ser infiel, ladrão, ele vai armar agora. Como ele vai ficar vivendo a vida de aparência? Porque ele diz assim, ó. Diante disso, o administrador infiel consigo mesmo pensou: meu senhor está despedindo. Que farei? Trabalhar na terra? Não tenho força. Preguiça. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha, desencorajado, tem vergonha, não tem vergonha de roubar, mas tem vergonha de esmolar. Então é isso, nós vemos um homem preguiçoso, que não tem coragem de trabalhar com esforço, vê um homem envergonhado, porque quer manter uma aparência, tem pessoas que escondem pecado para não revelar, tem pessoas que já fez coisas terríveis, mas está tudo debaixo do pano, tem vergonha de revelar para o povo, mas não tem vergonha de revelar para Deus. Deus está vendo o oculto e escondido. Esse homem aqui, ele arma na mente dele como ele vai fazer para poder ele não perder aquela fachada, aquela capa, aquele nível de aparência que ele tinha. Então a infidelidade no coração desse homem vai armar agora. E o que ele faz? Agora ele vai ir até os credores. Eu estou traduzindo um pouco para você entender melhor. Ele vai aos credores, aqueles que devem R$100, ele falava, assina aqui que agora você deve 50, tirando 50% para ele. Pensa aí, irmãos, muitas pessoas estão fazendo isso, armando, maquinando, tirando vantagem, passando pernada nos outros. A gente está vendo uma pessoa infiel. E muitos desses infiel estão infiltrados dentro da igreja. Muitos estão lá trabalhando como pastor, como missionários, como líder do ciclo de oração. Muitos estão lá, infiéis, como Judas, carregando a bolsa do dinheiro e roubando da casa de Deus. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E nós vemos os dias atuais, irmãos. Nós vemos os dias atuais que não está deixando nada escondido. Só mesmo bem inocente que não quer ver a realidade daquilo que está sendo visto. Então o Senhor elogiou o administrador da injustiça. Deus elogiou esse homem. Não foi pelo que ele está fazendo de errado. Foi o quê? O agir dele. Olha só. Pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si. Em outras traduções está dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Na conquista dos seus interesses, nos desejos do seu coração, eles são mais prudentes, eles têm garra, eles lutam, eles trapaceiam, eles mentem, eles enganam, passam a perna, derruba, mas não quer perder aquilo que eles querem no seu coração. Do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. A gente, irmãos, vamos lá, é Bíblia, é a Bíblia. Nós que servimos a Deus, nós muitas vezes nos posicionamos relaxadamente nas coisas do Senhor. Nós temos garra para correr atrás de coisas materiais da terra, mas não temos garra para correr atrás das coisas que é do céu. Buscar almas para o reino, viver intensamente o propósito, lutar, buscar, se entregar na vontade de Deus. Eu conheço muitas pessoas que correm da chamada, têm chamadas lindas, poderosas, mas correm porque não querem se responsabilizar, não querem negar a si mesmo. Nós temos uma dificuldade de negar a nós mesmos. O crente que fala que não tem é mentiroso. Nós temos dificuldade de negar a nós mesmos. Muitas falhas nós cometemos porque nós temos essa dificuldade de renunciar, de falar a verdade, de dizer não para os desejos da carne, de dizer não para as coisas mundanas, materialistas. Então nós precisamos compreender. Esse servo infiel aqui representa muitos cristãos dentro da casa de Deus. Não dá para a gente ficar muito tempo aqui, como eu falei, eu quero terminar um capítulo por dia. E aqui o Senhor está dizendo, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É verdade, ó. Você vai para a igreja, é um bocado de fofoqueira, falando mal da vida dos outros, fofocando. Você vê liderança armando contra os membros. Você vê líderes brigando entre si. Você vê irmãs do ciclo de oração, que não são conhecidas mais como mulheres de oração, são mulheres fofoqueiras, caluniadoras. Nós vemos pessoas saindo da igreja desanimadas porque de pessoas que perderam o propósito. Então isso é imprudência, imprudência.
Você vai, faz algo na igreja, é uma batalha para você conseguir fazer, porque é da desunião do povo. Mas faz lá no mundo, você vê as festas mundanas, irmão. É tubiado de pessoa, lotado de pessoas. E outra coisa, é o preço que for, eles pagam. Eles não são igual o povo da igreja, que precisa de ajuda, eles estão reclamando. Não, eu não vou dar, porque não sei o quê. Ah, essa blusa do ciclo de oração, essa camisa do ciclo de oração. Não, você vai ver que tudo tem uma pedra de tropeço no meio quando é pra igreja, quando é pras coisas de Deus. Porque é um povo desunido, infelizmente. É uma realidade. De uma realidade. Quando você encontra um povo unido, tem sempre alguém da parte da liderança desunido. Quando você encontra a liderança unida, um povo com propósito, você vê uma igreja desunida. Não tem jeito. É uma guerra espiritual que travamos. É uma batalha, uma guerra. E o Senhor vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes. São mais prudentes. Tem pessoas que estão dentro da igreja, ficam felizes em queda de pessoa, quando alguém desvia. Eu falo porque a gente que já viveu muito essas situações sabe. Entendeu? São pessoas que estão no altar, que pregam sobre amor, que falam sobre isso, mas são pessoas que estão armando, maquinando, infiéis. E esses aí, meu irmão, pode ter certeza, vai ter um acerto de conta com o Eterno. Então seja você fiel a Deus. Tenha fidelidade ao Senhor. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores. Aqui está dizendo, o verso 3 está dizendo que ninguém serve a dois senhores. Ninguém. Pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará a outro. Jamais podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não tem jeito. Um coração materialista não serve a Deus. Um coração materialista, ele não se converte. O bolso não converte. O bolso não converte. Não adianta, a pessoa com coração materialista não ama a Deus. Se Deus não é a prioridade na sua vida, você não ama nada. Não adianta. Um homem que não tem Deus como prioridade, a mulher que não tem Deus como prioridade, ele não tem mais nada como prioridade na sua vida. Nada pra ele é importante, nada pra ele vai chegar. Você só valoriza aquilo que você tem importância. Preste atenção. Você só valoriza aquilo que você tem importância. O que tem importância? Aquilo que é importante pra você. Aquilo que é importante pra você, você valoriza. Aquilo que te faz bem, você valoriza. Agora, se não tem importância, você não valoriza. E não adianta. Então, se Deus não é a sua prioridade, você não vai priorizar a obra, você não prioriza o reino, você não prioriza sua vida espiritual, você não prioriza sua vida com Deus, você não prioriza seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Não adianta. Se Deus não é a prioridade, outras coisas será prioridade. Amém? Então, vamos lá. Do verso 14 em diante, o Senhor continua reprovando a avareza. Os fariseus, os conhecidos por sua avareza. Fariseu é conhecido por sua avareza. E aqui o texto no verso 14 está dizendo: os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar Jesus. Preste atenção nesse verso aqui. Então, no verso 14. Toda pessoa que se sente afrontada naquilo que ela vive, ela vai tentar ridicularizar. Toda pessoa, eu falo, eu sou pregadora, irmãos, pregadora itinerante, eu saio pra pregar em muitos lugares, e as pessoas que se sentem afrontadas pela palavra, naquela mensagem que é pra elas, me atacam. Me atacam, dizem que não gosta do meu jeito, e ataca, fala mal, defama. Por quê? Porque em algum momento eu preguei a palavra, em algum momento Deus me usou para afrontar o pecado de estimação dessa pessoa. Então não adianta. Fariseu é conhecido por sua avareza, e em todas as áreas da sua vida ele tem um rastro. Um rastro. É só ver, é só analisar. Então a gente precisa entender. Quando a pessoa não quer ter arrependimento, e quando só tem remorso, tem gente que não tem nem remorso mais, já faz mesmo e acabou. Então essas pessoas tentaram ridicularizar Jesus, porque Jesus estava tocando na área deles, na área que eles viviam. Avareza. Tem muito avarento na casa de Deus que se denominam cristãos e não são. Ele, no entanto, lhes admostrou: vós sois o que justifica a vós mesmo à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Tem pessoas aí com muita aparência, dizendo que eu faço, mostrando aquilo que não é, sobem em altares, se falam que são. Estão em cargos, né, nos olhos dele de alto nível, nos olhos dela de alto nível, e aí estão mostrando para pessoas aquilo que eles não são, porque Deus conhece o coração e Deus reprova, irmão. Reprova. Eu não estou preocupada se o homem me aceita ou deixa me aceitar. Eu sei que o céu é quem confirma a minha chamada. Se o céu não me aceitar, nada mais importa. Deus ontem usou um jovem, né, no culto ontem, e ele falou sobre isso, que a chamada é marcada. É necessário ouvir e ser aprovado por Deus. Aquilo ali Deus falou queimando no meu coração. Eu estava pedindo uma resposta para Deus e Deus usou aquele jovem me respondendo.
me respondendo. A chamada do cristão tem que estar marcada em Deus, irmãos. Então é Ele que aprova, é Ele que conhece. Tem coisas aí que tem sido detestável para Deus. Tem liderança, pregadores, cantores, seja quem for, está sendo detestável para Deus, e Deus já reprovou. Então, busque estar com seu coração no Senhor, busque estar em santidade com Ele e busque viver a vontade de Deus. Aqui agora ele fala sobre as leis dos profetas, o verso 17 diz assim: contudo é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra da lei. Então nós sabemos, né? Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Esse é o versículo muito conhecido, mas esse aqui da minha tradução da minha Bíblia. Então passarás o céu e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará, porque ela vai se cumprir. Vai se cumprir o que Deus falou, irmãos. Não adianta. Deus é Deus e o resto é Baal. Cuidado para não deturpar a lei. E aqui o Senhor vai falar cuidado para não deturpar a lei, porque naquele tempo havia muitas separações. O homem reclamava da mulher em tudo e pedia carta de divórcio. Dava carta de divórcio. Então eles se separavam, casavam de novo. Tava uma bagunça, cada um fazendo aquilo que queria. Parece os dias atuais, né? Então aqui o verso 18 diz: quem se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Por quê? Eles casavam, enjoavam da cara. Tá igual hoje. Tem gente que casa desse jeito assim, ó. Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. Tava atualmente desse jeito. Então Jesus, ele traz esse alerta, esse entendimento para eles compreender o propósito do casamento. E aqui não dá pra falar muito como eu falei. Se eu for entrar muito, vai demorar muito tempo. Tem que gravar 2, 3 vídeos. E eu quero gravar um vídeo só, num capítulo só. Depois, se você quiser aprender um pouquinho mais, se aprofunda aqui nesse versículo 18, que vai falar muito. E os dias atuais tá precisando ouvir. É pastores casados 3, 4, 5 vezes. É irmãs que casa, separa. Botar um negócio sério. Só Jesus mesmo para ter misericórdia de nós. Que nós venhamos a orar mesmo, a pedir a Deus para nos guardar, nos cobrir com o sangue dele. Porque não está brincadeira os dias atuais. Porque é os últimos segundos. Dias trabalhosos. E agora fala do rico avarento, né? Que quando vivia como se fosse o seu último dia, regaladamente, gastava, né? E Lázaro vivia a esmolar. Lázaro era um pobre que não tinha condição, que vivia a esmolar, comia migalhas, né? Mas aqui o Senhor não está dizendo que rico não vai ser salvo, tá, irmão? Não confunda isso. O que o Senhor está dizendo sobre a avareza do coração. Ó, tem pobre que é soberbo e não tem humildade nenhuma. Tem um ditado aí mundano que diz aí, né? Há muito tempo eu ouço esse ditado há muitos anos, que diz assim: come ovo e arrota caviar. Pessoas soberbas que vivem uma vida de aparência e não tem condição nenhuma, são pobres. E tem pessoas ricas, conheço algumas que são humildes, que têm um coração humilde. Ninguém diz que tem uma condição financeira que tem. Então não é isso. Deus fala aqui do coração. Esse é o exemplo que o Senhor está usando, porque da avareza do coração daquelas pessoas que estavam em volta e desses fariseus. Deus está ensinando o povo a entregar o coração para o Senhor. Amém? Prosperidade não é pecado. Pecado é o dinheiro te ter. Não é pecado você ter o dinheiro. O pecado é o dinheiro te ter. O dinheiro tem que estar na sua mão. Você dominar ele, não no seu coração. No seu coração tem que estar o Senhor, tá bom? Então vamos lá. O verso 22, ele fala que chega o dia da morte do mendigo, de Lázaro. Ele morre, os anjos do Senhor vêm o buscar, leva ele para o seio de Abraão. Entretanto, o rico foi sepultado. Aí o verso 23 diz que no Hades, lugar de dor, de tormento, lugar de sofrimento, este homem está sofrendo e ele olha para cima. Ele olha para cima, que há um abismo entre eles. E ele pede a Abraão, ele fala, pai Abraão. Se ele fala pai Abraão, é alguém que teve a oportunidade em vida. Ninguém vai para o inferno sem ouvir a verdade. Ninguém vai perder a salvação sem antes ouvir que Jesus é o caminho. Nós precisamos compreender isso. E lá na Hades, lá no inferno, vai lembrar da oportunidade que teve. Essa pessoa que nunca foi crente, mas eu tenho convicção que ela receberá ao menos um papelzinho na rua mostrando que Jesus é o caminho. Tá aqui um folhetim. Essa pessoa vai ler e vai saber ouvir o nome de Jesus, porque se morrer sem Jesus, vai ter ouvido falar que Jesus é o caminho. Então não adianta, Deus está dando oportunidade para muitas pessoas se arrependerem em vida. Ele diz, pai Abraão, então quer dizer, conheceu a verdade, só rejeitou ela. Conhecer a verdade, irmãos, é diferente de praticar ela. Tem muita gente que vai conhecer, mas não vai praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou conhecer a verdade e vou deixar ela me libertar. Porque se eu só conhecer e não deixar, ela não vai me libertar. Muitas pessoas aí, irmãos, que conhecem a verdade. Temos teólogos que não são cristãos, que em muitas faculdades aí dão aula. Tem ateus que não são cristãos, conhecem a Bíblia e tudo. Sabe
ouve, mas não quer dar crédito. Então a gente precisa compreender isso. A oportunidade é hoje. Este homem está no lugar de tormento e ele pede para que a Lázaro molhasse a ponta do dedo, para que ele refrescasse a língua daquele lugar em chamas. Irmãos, o inferno é real. Não dá para me aprofundar nessa parábola do rico do Lázaro, mas um dia, no final de semana, eu vou gravar um vídeo só nesse texto aqui, pra gente falar sobre isso aqui. O inferno é real, irmãos. Muita gente está brincando com a sua salvação. Muita gente está brincando, deixando a Deus porque de pastores desconcertados, deixando a Deus porque de fofoqueira de igreja, deixando a Deus porque de bagunça que o povo está fazendo hoje. É nesse tempo que Deus vai levar a igreja, tá? No momento de incredulidade, no momento que parece que não tem jeito mais, no momento que você olha e parece que não tem mais como cultuar. É nesse momento que Jesus vai levar a igreja, irmãos. Jesus vai levar a igreja, não esqueça disso. A igreja de Jesus vai subir, então não perca a sua salvação agora, porque dessas pessoas que não estão levando a sério a sua vida com Deus. Olhe para o Senhor. A consciência deste homem no inferno não vai ser tirada. Olha o verso 25. No inferno não. No Hades, no lugar de tormento, porque o inferno vai ser inaugurado naquele último dia, lá naquele grande dia, onde vai ser jogado Satanás, seus anjos e todos os seus adeptos que não quiseram a Deus, porque o inferno nada mais é um lugar para o homem ter distância de Deus, não é isso que quer? Não quer distância de Deus? Então lá no inferno vai ter muita distância de Deus. Então o verso 25, o que Abraão vai dizer para ele? Recorda-te que recebeste os teus bens em vida. Abraão está dizendo, lembra? Porque a consciência não vai ser tirada. Quem perder a salvação, quem já está no Hades hoje, quem já está lá no lugar de tormento hoje, quem já está lá que morreu sem Jesus, está vendo a oportunidade que teve aqui na terra e não quis. Não vai esquecer da vez que aquele crente falou de Jesus, das vezes que aquele crente bateu na porta, volta para Jesus, volta para Jesus, volta de onde tu caíste, levanta. Aqueles que vão ouvir e vão chacotear, vão rir, vão debochar. Eu falo de experiência, irmãos. Antes de eu conhecer Jesus, eu zombava dos crentes, eu não gostava de crente, eu odiava crente, eu falava que ia endemoniar, eu falava que era aquilo outro. Eu só te falo de experiência, porque eu fiz isso na minha incredulidade. Na minha ignorância lá atrás eu fiz isso, e tem pessoas que fazem isso, nós sabemos disso. Olha a rede social, tá cheio de pessoas zombando, debochando das coisas de Deus. Mas o Senhor está dando oportunidade hoje, vida. Hoje Deus está dando oportunidade. E aqui no verso 26, Abraão vai mostrar para ele que acabou, que não tem mais, acabou, morreu sem Jesus. A oportunidade é hoje, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Para de olhar para A, para de olhar para B, para de olhar para C e olhe para Jesus. Olhe para quem pode salvar a alma. Olhe para quem salva o corpo, o espírito, olha para Deus. Aqui mesmo nesse evangelho que nós falamos, que tem pessoas que temem a homem, que só tem poder de tocar no corpo. Mas Deus tem poder de tocar alma e corpo no inferno. Ele é Deus. Então nós precisamos olhar para ele, amém? Então a consciência desse homem cai, ele vai pedir para que mandasse alguém até a casa dele, porque ele tinha mais 5 irmãos. Olha só, lá no lugar de tormento, lá no Hades, ele vai pedir para que alguém viesse falar com os irmãos que estavam vivos ainda, que era verdade o inferno. Que era verdade, porque muitas pessoas estão brincando. Eu já ouvi pessoas dizer para mim que preferem ir pro inferno do que servir a Deus, do que estar na igreja. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Seja o que for, eu passo o que for, eu quero estar em Cristo, eu quero estar com meu Pai, com meu Mestre. Então não deixe, não abandone, não abra mão da sua salvação, não abra mão da sua oportunidade, em nome de Jesus, amém? Vai lembrar, irmãos, a consciência não vai ser tirada. Abraão vai dizer que eles tinham os profetas e Moisés, que eles dessem ouvir. Então a sua oportunidade é hoje. Dê crédito aos pastores, dê crédito às pastoras, dê crédito aos missionários, dê crédito àqueles que estão pregando a verdade, àqueles que estão falando a verdade. Dê crédito à palavra verdadeira, a palavra que liberta, irmãos. Pecado de estimação vai levar homens e mulheres para o inferno. Mas se você abandonar esse pecado, você vai ir para a glória. Acredite, o céu e o inferno é real. E é em vida que nós decidimos para onde nós iremos. A oportunidade é agora. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos, olha aí, for lá, certamente se arrependerão. Aí Abraão vai dizer, concluindo, lhe afirmou: se não houve a Moisés e os profetas, tão pouco se permitirão converter-se, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos para falar. Você está entendendo? Eu falei que tem que gravar outro vídeo, que puxa abre muitas portas, para não dar para entrar em tudo. Então nós precisamos compreender, irmãos. No inferno ele clama, no verso 27. Diante disso suplicou. Tem gente que vai estar preferindo orar no inferno do que orar hoje e se arrepender hoje.
É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de olhar para Jesus, é tempo de analisar o que tem roubado o lugar de Deus no seu coração. O que você tem mais priorizado do que o Senhor. Comece a analisar, porque o momento é agora e a hora é agora. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Nós estamos juntos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, eu quero louvar ao Senhor neste momento por essa oportunidade, por mais um vídeo no canal Desperta Crente sendo gravado. Eu sou, Senhor, grata ao Senhor por este canal e pela vida dos meus irmãos. Eu quero te apresentar todos aqueles que têm me pedido oração neste canal. Eu apresento a cada um dos meus irmãos, ó Pai, a cada componente, ó Pai, que está inscrito neste canal. Continue abençoando os teus servos e as tuas servas, Senhor. Continua jogando por terra todo impedimento, meu Senhor. Continua jogando por terra tudo aquilo que tentar impedir que os teus filhos possam crescer, Pai, desenvolver e chegar no amadurecimento da verdade, Senhor. Joga por terra tudo aquilo que o adversário tem tentado fazer para impedir que eles prossigam, que eles cresçam. Senhor, capacita os teus filhos, ó Pai, para que cada dia mais eles possam entender a tua palavra e chegar ao pleno conhecimento da verdade e chegar ao pleno conhecimento daquilo que o Senhor preparou. Meu Deus, eu oro agora e te peço no teu nome santo, sustenta a tua igreja e o teu povo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.